Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar a passos gigantescos enquanto você sente que caminha em círculos? Por que, apesar dos seus esforços, parece que algo invisível te freia? Hoje vamos explorar uma verdade transformadora que Carl Jung, um dos psicólogos mais profundos da história, descobriu. Sua velocidade de crescimento está diretamente conectada com sua autoestima. Pense por um momento. Olhe ao seu redor. Quantas oportunidades você deixou passar? Quantas vezes você duvidou de si mesmo quando sentia que devia dar um passo à frente? Jung descobriu que cada vez que negamos a nós mesmos, cada vez que permitimos que a voz do medo seja mais forte que a da nossa intuição, estamos colocando um freio no nosso desenvolvimento. O mundo atual está desenhado para manter você distraído, para que não pare para escutar essa voz interior que tenta guiá-lo. As redes sociais, as expectativas alheias, até mesmo suas próprias rotinas podem se transformar em gaiolas douradas, que, embora pareçam seguras, impedem você de voar em direção ao seu verdadeiro potencial. Jung entendia perfeitamente. Quanto mais você se afasta da sua essência, mais lento se torna seu avanço. Deixe-me perguntar algo pessoal. Você lembra da última vez que tomou uma decisão importante? Você a tomou a partir da sua verdade mais profunda ou a partir do medo de decepcionar alguém? Esta é a chave que Jung nos revelou. Nosso inconsciente sabe qual é o caminho correto, mas nosso ego, essa parte de nós que busca constantemente a aprovação externa, costuma silenciar essa sabedoria. Quando sua autoestima é frágil, você depende de validação externa. Precisa que outros lhe digam que está no caminho certo, que suas decisões são acertadas, que sua vida tem significado. Jung observou que esta dependência cria uma desconexão profunda com o nosso ser interior, o que ele chamava de si mesmo. E é esta desconexão que desacelera todo o seu processo de desenvolvimento pessoal. Imagine por um momento que sua mente é como um veículo. A autoestima seria o combustível que permite que você avance. Quando seu tanque está cheio, quando você verdadeiramente acredita em seu valor inerente, não há ladeira muito íngreme, nem caminho muito longo. Você avança com determinação porque sabe, no mais profundo do seu ser, que merece chegar ao seu destino. Mas quando sua autoestima está danificada, quando você incorporou crenças limitantes sobre o que merece ou o que é capaz de alcançar, é como dirigir com o freio de mão puxado. Você pode pisar no acelerador com todas as suas forças, trabalhar mais horas, fazer mais cursos, ler mais livros, mas seu avanço será mínimo comparado com o esforço que está investindo. Jung descobriu algo fascinante. A velocidade com que crescemos não depende tanto de fatores externos quanto da nossa relação conosco mesmos. Você pode ter todas as oportunidades do mundo, mas se no fundo não acredita que as merece, encontrará formas inconscientes de se sabotar. Isso lhe soa familiar? Talvez você tenha experimentado a síndrome do impostor. Essa sensação de que não merece suas conquistas e que a qualquer momento alguém descobrirá que você é uma fraude. Ou talvez você tenha se conformado com relacionamentos medíocres porque, no fundo, não acredita merecer algo melhor. Jung diria que estes são sintomas de uma autoestima ferida que precisa de cura. A boa notícia é que existe um caminho para a transformação. Jung o chamou de individuação, esse processo mediante o qual você se reconecta com sua verdadeira essência e começa a viver a partir da autenticidade. E o fascinante é que quando você empreende esta viagem, quando decide escolher a si mesmo, sua velocidade de crescimento se multiplica exponencialmente. Este processo começa com um ato de coragem, olhar para dentro. Jung nos ensinou que dentro de cada um de nós existe uma sombra, essas partes da nossa personalidade que negamos ou reprimimos porque não se encaixam com a imagem que queremos projetar. Poderia ser sua raiva, sua tristeza, seus desejos mais profundos ou até mesmo seus talentos. Sim,
Às vezes também reprimimos nossas qualidades mais brilhantes por medo de nos destacarmos demais. Quando você evita enfrentar sua sombra, quando se nega a reconhecer estas partes de si mesmo, está gastando uma quantidade enorme de energia psíquica para manter esta repressão. É como tentar manter uma bola debaixo d'água, requer um esforço constante. E essa energia que você desperdiça é precisamente a que precisa para avançar, para crescer, para se transformar. Jung descobriu que integrar sua sombra, aceitar todas essas partes que você negou, libera uma quantidade imensa de energia criativa. De repente, você já não está lutando contra si mesmo. Já não há uma guerra interna consumindo seus recursos. Toda essa energia agora pode ser canalizada para seu crescimento, para a manifestação dos seus sonhos, para a criação da vida que você realmente deseja viver. Pense nas pessoas que mais admira. O que elas têm em comum? Se observar detidamente, notará que todas possuem uma qualidade particular: autenticidade. Não estão tentando ser alguém mais. Fizeram as pazes com quem são, com suas luzes e suas sombras. E esta aceitação profunda lhes permitiu avançar a uma velocidade que parece sobre-humana para aqueles que seguem presos no jogo das aparências. Jung observou que nossa sociedade está obcecada com máscaras, com o que ele chamou de persona, essa fachada que apresentamos ao mundo exterior. Passamos tanto tempo aperfeiçoando esta máscara que esquecemos quem somos por baixo dela. E quanto mais você se identifica com sua máscara, mais lento se torna seu crescimento, porque está nutrindo algo que não é você realmente. Alguma vez você sentiu que está interpretando um papel na sua própria vida? Como se estivesse seguindo um roteiro escrito por outra pessoa, seus pais, a sociedade, seus amigos, seu parceiro. Jung nos advertiu sobre o perigo de viver uma vida que não é sua. Não só rouba sua felicidade no presente, como também bloqueia seu potencial futuro. A velocidade com que você cresce está diretamente relacionada com sua capacidade de tomar decisões a partir do seu centro, a partir da sua verdade, não a partir das expectativas alheias. Cada vez que você diz sim quando quer dizer não, cada vez que se compromete com algo que vai contra seus valores mais profundos, está colocando um obstáculo no seu caminho de crescimento. Jung descobriu que muitas das nossas decisões são influenciadas pelo que ele chamou de complexos. Esses padrões emocionais carregados que se ativam automaticamente diante de certos estímulos. Talvez você tenha um complexo de inferioridade que o faz sentir que nunca é suficiente, ou um complexo de abandono que o leva a se agarrar a relacionamentos tóxicos por medo de ficar sozinho. Estes complexos são como âncoras invisíveis que o mantêm estático, mesmo quando você acredita que está avançando. E aqui é onde a autoestima desempenha um papel crucial. Quando você começa a desenvolver uma autoestima sólida, baseada não na perfeição, mas na aceitação de quem você realmente é, começa a se libertar destes complexos. Você já não reage automaticamente a partir do medo ou da insegurança, mas responde a partir da clareza e da confiança. A velocidade do seu crescimento dispara quando você começa a estabelecer limites saudáveis. Jung entendia que muitas pessoas com baixa autoestima têm dificuldades para dizer não, para proteger seu tempo e sua energia. Sentem-se obrigadas a agradar a todos, a estar disponíveis o tempo todo, a sacrificar suas próprias necessidades pelas dos outros. Mas este sacrifício constante tem um preço muito alto. Não só o esvazia emocionalmente, como também o mantém preso em padrões que não permitem evoluir. Porque o crescimento requer espaço, requer tempo para a reflexão, para a introspecção, para conectar com seu ser interior. Jung nos ensinou que cada um de nós tem dentro o que ele chamou de um tesouro difícil de alcançar. Este tesouro representa seu potencial único, seus dons inatos, seu propósito nesta vida. Mas para descobri-lo,
Você deve estar disposto a empreender uma viagem interior, a enfrentar seus medos, a questionar suas crenças limitantes, a desafiar tudo o que lhe disseram que você é ou que deveria ser. Esta viagem não é fácil. Haverá momentos de dúvida, de confusão, até mesmo de desespero. Jung sabia disso. Ele mesmo passou pelo que chamou de sua confrontação com o inconsciente, um período de profunda introspecção após sua ruptura com Freud. Durante este tempo, Jung se sentiu perdido, desorientado, como se estivesse vagando na escuridão sem uma bússola. Mas foi precisamente nessa escuridão onde encontrou sua luz, onde descobriu aspectos de si mesmo que haviam permanecido ocultos. E esta experiência transformou completamente sua compreensão da psique humana. Jung emergiu deste período com uma nova velocidade de crescimento, com ideias revolucionárias que mudaram para sempre o campo da psicologia. Você também pode experimentar esta aceleração no seu crescimento. Mas primeiro, deve estar disposto a fazer o que a maioria teme: olhar seu reflexo sem filtros, reconhecer suas feridas, aceitar suas imperfeições. Jung descobriu que nossas feridas mais profundas costumam ser também a porta para nossos dons mais grandiosos. Talvez você tenha experimentado rejeição na sua vida e isso tenha danificado sua autoestima. Mas essa mesma experiência pode ter lhe dado uma sensibilidade especial, uma capacidade para conectar com a dor dos outros, para ver o que outros ignoram. Ou talvez você tenha lutado com a insegurança, com sentir-se diferente ou inadequado. Essas mesmas inseguranças podem ter levado você a desenvolver habilidades únicas, perspectivas que ninguém mais tem. Jung nos ensinou que não há crescimento sem dor, sem crise, sem momentos de desintegração. Às vezes precisamos tocar o fundo para encontrar um novo impulso, para recordar quem realmente somos, debaixo de todas as camadas de condicionamento. É nesses momentos de crise onde a autoestima desempenha um papel crucial. Se sua autoestima está construída sobre bases frágeis, sobre a aprovação externa, sobre suas conquistas, sobre sua aparência, então as crises o destruirão. Mas se você cultivou uma autoestima baseada no autoconhecimento, na aceitação da sua humanidade completa, então as crises se transformarão em catalisadores para sua evolução. Jung observou que muitas pessoas vivem o que ele chamou de a primeira metade da vida, focadas em construir um ego forte, em se estabelecer no mundo exterior, em cumprir com as expectativas sociais. Mas chega um momento, geralmente na meia-idade, em que estas mesmas pessoas começam a sentir um vazio interior, uma sensação de que algo fundamental está faltando, apesar de suas conquistas externas. Este vazio é um convite ao que Jung chamou de a segunda metade da vida, um período dedicado não à conquista do mundo exterior, mas à descoberta do mundo interior. É aqui onde muitas pessoas experimentam uma aceleração surpreendente no seu crescimento pessoal, porque finalmente estão alinhando suas ações externas com sua verdade interior. A autoestima autêntica floresce durante esta segunda etapa porque já não está baseada em comparações ou validações externas, mas em um profundo respeito pelo seu próprio caminho, por suas cicatrizes, por tudo o que você superou. Jung diria que é aqui onde você começa a tornar-se quem é, onde sua máscara e sua essência começam a fundir-se em uma expressão autêntica do seu ser. Mas você não precisa esperar até a meia-idade para experimentar esta transformação. Pode começar agora mesmo, perguntando-se: que aspectos de mim mesmo tenho negado? Que partes da minha personalidade tenho reprimido porque não se encaixavam com o que eu acreditava que devia ser? Que decisões tomei baseadas não na minha verdade interior, mas no medo da rejeição ou do fracasso? Jung nos mostrou que cada vez que reconhecemos e aceitamos uma parte de nós que havíamos negado, nossa energia vital aumenta. É como se uma represa se abrisse e toda essa força contida finalmente pudesse fluir livremente.
E com esse fluxo de energia vem uma nova velocidade de crescimento, uma capacidade amplificada para manifestar seus sonhos, para criar, para transformar sua realidade. O mundo nem sempre entenderá esta transformação. Jung experimentou isso em primeira mão quando se separou de Freud e começou a explorar conceitos como o inconsciente coletivo, os arquétipos ou a sincronicidade. Foi ridicularizado por muitos de seus contemporâneos, mas sua autoestima não dependia da aprovação dos outros. Estava enraizada em sua convicção interna, em sua conexão com sua verdade. Isto é o que uma autoestima sólida permite: avançar no seu caminho, mesmo quando ninguém mais vê para onde você se dirige. Dá-lhe a força para defender suas ideias, para manter-se firme em seus valores, para seguir sua intuição, mesmo quando todos ao seu redor lhe dizem que está errado. A sincronicidade foi um dos conceitos mais fascinantes que Jung introduziu. Refere-se a essas coincidências significativas que parecem ocorrer justo quando precisamos delas. Jung observou que estas sincronicidades aumentam quando estamos alinhados com nosso ser interior, quando nossa autoestima nos permite viver a partir da autenticidade em vez do medo. É como se o universo respondesse à nossa frequência interna. Quando você vibra a partir do medo, da carência, da crença de que não merece, atrai experiências que confirmam estas crenças. Mas quando vibra a partir da confiança, da autoaceitação, de uma autoestima genuína, começa a experimentar sincronicidades surpreendentes que aceleram seu crescimento e o aproximam do seu propósito. Jung foi testemunha disso inúmeras vezes em sua prática clínica. Viu como pacientes que haviam estado estagnados durante anos experimentavam mudanças dramáticas, uma vez que começavam a desenvolver uma relação mais amorosa consigo mesmos. Não porque a autoestima fosse uma fórmula mágica, mas porque eliminava os obstáculos internos que impediam sua evolução natural. Porque essa é a verdade que Jung descobriu. O crescimento é nosso estado natural. Não é algo que devamos forçar ou que requeira esforço sobre-humano. É como uma semente que leva dentro tudo o que é necessário para se converter em uma árvore magnífica. A única coisa que precisa é do ambiente adequado para florescer. Sua autoestima é esse ambiente. Quando você se trata com gentileza, quando honra suas necessidades, quando celebra suas conquistas e aprende com seus fracassos sem se condenar, está criando as condições perfeitas para a sua expansão. Já não está lutando contra a corrente da vida, mas fluindo com ela. Jung observou que as pessoas com uma autoestima saudável não temem a mudança. De fato, abraçam-na como parte natural da vida. Entendem que cada finalização é também um novo começo, que cada crise contém a semente de uma oportunidade, que cada perda abre espaço para algo novo que quer nascer. Esta capacidade para se adaptar, para se reinventar, para ver possibilidades onde outros veem apenas problemas, é o que permite a estas pessoas avançar a velocidades surpreendentes, mesmo em circunstâncias adversas. Seu crescimento não depende de condições externas perfeitas, mas de sua atitude interna, de sua relação consigo mesmas. Você notou como algumas pessoas parecem florescer mesmo nas situações mais difíceis? Enquanto outros se paralisam diante dos obstáculos, eles encontram formas criativas de superá-los, de aprender com eles, até mesmo de transformá-los em trampolins para alcançar novas alturas. Jung diria que esta capacidade está diretamente relacionada com sua autoestima, com sua confiança em seus recursos internos, porque a autoestima não é arrogância nem superioridade. Não é pensar que você é melhor que os outros ou que merece privilégios especiais. A verdadeira autoestima, a que Jung promovia, é uma profunda aceitação da sua humanidade completa. É a compreensão de que você é imperfeito e, ainda assim, completamente digno de amor e respeito, começando pelo amor e respeito que dá a si mesmo. É a partir desta aceitação profunda que surge a capacidade de perdoar, a si mesmo e aos outros.
Jung observou que muitas pessoas permanecem estagnadas porque se agarram a ressentimentos do passado, porque não podem perdoar erros antigos, porque continuam se castigando por não terem sido bons o suficiente ou por terem tomado decisões que agora lamentam. Este peso do passado atua como uma âncora que impede você de se mover para frente. Mas quando desenvolve uma autoestima saudável, começa a entender que seus erros não definem quem você é. São simplesmente parte da sua jornada, oportunidades para aprender, para crescer, para se tornar uma versão mais sábia e compassiva de si mesmo. Jung nos ensinou que o verdadeiro perdão, não o que minimiza o dano ou finge que nunca ocorreu, mas o que surge da compreensão profunda da condição humana, é um dos aceleradores mais poderosos do crescimento pessoal. Liberta você das correntes do passado e permite que invista toda essa energia em criar um futuro que ressoe com sua essência mais autêntica. E aqui é onde muitos se confundem. Acreditam que perdoar é um presente que você dá a quem o magoou. Mas Jung entendia que o perdão é, acima de tudo, um presente que você dá a si mesmo. É a decisão consciente de não continuar carregando um peso que não lhe pertence, de não permitir que experiências passadas continuem determinando seu presente e condicionando seu futuro. Esta capacidade de soltar o que já não lhe serve, sejam relacionamentos tóxicos, crenças limitantes ou ressentimentos do passado, é um indicador claro de uma autoestima saudável. Jung observou que as pessoas com baixa autoestima costumam se agarrar ao familiar, mesmo quando lhes causa dor, porque temem não merecer algo melhor ou não serem capazes de atraí-lo. Mas quando você começa a se valorizar, quando realmente interioriza que merece uma vida plena, relacionamentos enriquecedores e oportunidades que lhe permitam expressar seus dons, naturalmente começa a soltar tudo o que está abaixo desse padrão. E é este processo de soltar o que não está alinhado com sua essência que acelera dramaticamente seu crescimento. Jung também nos ensinou a importância do que ele chamou de a sombra coletiva, esses aspectos da humanidade que, como sociedade, reprimimos ou negamos. Observou que muitas culturas promovem uma visão unilateral do sucesso, do crescimento, do que significa ser uma pessoa valiosa. E esta visão estreita pode danificar profundamente nossa autoestima se não nos encaixamos nesse molde. Talvez você tenha crescido em um ambiente que valorizava apenas certos talentos, certos tipos de inteligência, certas formas de contribuir para o mundo. Se seus dons naturais não estavam entre os celebrados, é possível que tenha chegado à conclusão de que há algo errado com você, de que é de alguma maneira defeituoso ou insuficiente. Esta ferida na autoestima pode fazer com que você passe anos, até mesmo décadas, tentando ser alguém que não é, forçando-se a encaixar em um molde que nunca foi desenhado para você. Jung viu como esta tentativa desesperada de se adaptar a expectativas externas não só causa um sofrimento desnecessário, como também bloqueia completamente o crescimento autêntico. Porque o verdadeiro crescimento, o que Jung promovia, não se trata de se tornar uma versão melhorada segundo padrões externos, mas de descobrir e expressar quem você realmente é. Trata-se de desenvolver seus dons únicos, de cultivar suas paixões genuínas, de seguir o caminho que ressoa com sua alma, independentemente de se esse caminho é aplaudido pela sociedade ou não. A boa notícia é que você já tem dentro tudo o que precisa para empreender esta viagem. Jung acreditava firmemente no que chamou de o curador interno, essa parte de nós que sempre sabe qual é o próximo passo para a nossa evolução, o que precisamos para curar, que direção nos levará a uma maior plenitude. O problema é que muitas vezes não escutamos este curador interno. Estamos tão ocupados tentando cumprir com expectativas externas, tão distraídos pelo ruído constante de uma sociedade hiperconectada, que perdemos contato com nossa sabedoria inata. E aqui é onde Jung nos oferece uma solução poderosa,
a prática regular da introspecção. Seja através da meditação, do trabalho com os sonhos, da escrita reflexiva ou simplesmente momentos de silêncio intencional, Jung nos convida a criar espaços onde possamos escutar essa voz interior que sempre está nos guiando para nosso maior potencial. E o fascinante é que quanto mais você honra esta prática, mais clara se torna a voz e mais acelerado se torna seu crescimento. Porque quando você está em sintonia com sua sabedoria interior, já não perde tempo e energia em caminhos que não são para você. Não precisa provar todas as opções ou seguir cada tendência. Há uma clareza que emerge, uma compreensão intuitiva de quais oportunidades estão alinhadas com sua essência e quais são distrações que o afastariam do seu propósito. Jung observou que muitas pessoas com baixa autoestima têm dificuldades para confiar neste guia interno. Aprenderam a buscar constantemente validação externa, a depender da opinião de especialistas, de amigos, de familiares, de qualquer um, exceto de si mesmas. Esta dependência não só danifica sua autoestima ainda mais, como também as mantém em um estado de confusão permanente, de paralisia frente às decisões importantes. Mas quando você começa a cultivar uma relação de confiança consigo mesmo, quando começa a validar suas próprias experiências, a honrar suas intuições, a respeitar suas necessidades sem necessidade de se justificar perante os outros, algo mágico acontece. Suas decisões se tornam mais claras, mais rápidas, mais alinhadas. E com cada decisão que você toma a partir deste lugar de autoconfiança, sua velocidade de crescimento aumenta. Jung também nos ensinou sobre a importância do que ele chamou de a função transcendente, esse processo psíquico que nos permite integrar aparentes opostos em uma síntese superior. Observou que muitas pessoas ficam presas em falsas dicotomias. Devo ser forte ou vulnerável? Racional ou emocional? Dedicar-me à minha carreira ou à minha família? Esta mentalidade de ou um ou outro não só gera um estresse desnecessário, como também limita dramaticamente nosso potencial de crescimento. Jung nos convida a expandir nossa consciência o suficiente para abraçar os paradoxos da vida, para entender que podemos ser fortes precisamente porque reconhecemos nossa vulnerabilidade, que podemos ser racionais e emocionais ao mesmo tempo, que podemos encontrar formas criativas de honrar tanto nossas ambições profissionais quanto nossos relacionamentos pessoais. Esta capacidade para transcender as aparentes contradições, para encontrar o ponto de integração onde os opostos se complementam em vez de se excluírem, é um sinal claro de maturidade psicológica. E Jung observou que as pessoas com uma autoestima sólida têm muito mais facilidade para desenvolver esta capacidade, porque não têm medo da complexidade, não precisam das certezas rígidas que costumam buscar aqueles que duvidam constantemente de si mesmos. Esta abertura à complexidade, esta disposição para questionar suas próprias crenças e expandir continuamente sua compreensão, é o que Jung chamaria de uma mente psicologicamente jovem, independentemente da sua idade cronológica. E é esta juventude psicológica que permite que você continue crescendo a velocidades surpreendentes, mesmo em etapas avançadas da vida. Porque o verdadeiro crescimento, como Jung o entendia, não tem data de validade. Não é algo reservado para a juventude ou as primeiras etapas da vida adulta. É um processo contínuo que pode e deveria estender-se ao longo de toda a sua existência, enriquecendo-se e aprofundando-se com cada experiência, com cada desafio superado, com cada nova compreensão. O que sim muda com o tempo é a direção deste crescimento. Jung observou que nas primeiras etapas da vida, tendemos a nos expandir para fora, a conquistar o mundo exterior, a acumular experiências, conhecimentos, relacionamentos. Mas chega um momento em que esta expansão horizontal deve complementar-se com um aprofundamento vertical, com uma viagem às profundezas do nosso ser.
É nesta viagem interior, onde muitas pessoas descobrem um novo nível de autoestima, uma que não depende de conquistas externas ou comparações favoráveis, mas de um profundo respeito pelo seu próprio caminho, pela sabedoria que acumularam, por sua capacidade para encontrar significado mesmo nas experiências mais difíceis. Jung viveu isso em primeira pessoa. Após sua ruptura com Freud, enfrentou um período de profunda desorientação e questionamento. Sua reputação profissional estava em jogo. Muitos de seus colegas o criticavam duramente e ele mesmo não estava seguro para onde o levaria seu novo caminho. Mas em vez de retroceder, de buscar segurança no conhecido, Jung teve a coragem de seguir sua intuição, de explorar territórios psíquicos que ninguém antes havia cartografado. E foi precisamente esta coragem, esta disposição para avançar mesmo sem garantias, o que lhe permitiu desenvolver algumas de suas contribuições mais significativas à psicologia profunda. Não porque fosse mais inteligente ou mais talentoso que seus contemporâneos, mas porque sua autoestima lhe permitiu confiar em seu processo, valorizar suas intuições e perseverar apesar da incerteza. Você pode fazer o mesmo. Não importa onde você se encontra agora mesmo, não importa quanto tempo tenha estado estagnado ou quantos fracassos tenha acumulado. Jung nos ensinou que sempre há possibilidade de renovação, de transformação, de um novo começo. E tudo começa com esse ato radical que é escolher a si mesmo, valorizar seu processo, confiar em sua capacidade inata para crescer e evoluir. Mas lembre-se, esta não é uma viagem que você tenha que empreender sozinho. Jung acreditava firmemente no poder da comunidade, dos relacionamentos significativos, dos encontros autênticos com outros seres humanos no caminho da individuação. Não se trata de isolar-se do mundo, mas de relacionar-se com ele a partir de um lugar de maior autenticidade, de maior integridade. Busque pessoas que reflitam de volta o melhor de você, que celebrem seus sucessos sem inveja, que o apoiem em seus momentos de dúvida, sem tentar consertá-lo. Jung observou que nossos relacionamentos mais próximos têm um impacto profundo em nossa autoestima e, portanto, em nossa velocidade de crescimento. Escolha-os sabiamente. E se neste momento você não tem ninguém assim na sua vida, não desespere. Comece por ser essa pessoa para si mesmo. Pratique falar consigo com a mesma gentileza, a mesma compaixão, o mesmo respeito com que falaria com alguém que ama profundamente. Jung descobriu que o relacionamento mais importante que jamais terá é o que mantém consigo mesmo, e que a qualidade deste relacionamento interno determina a qualidade de todo o resto na sua vida. Assim, hoje, neste preciso momento, convido você a fazer uma escolha. A escolha de valorizar-se, de honrar seu processo, de confiar em sua capacidade inata para crescer e evoluir ao seu próprio ritmo. Não o que a sociedade lhe impõe, não o que vê nos outros, mas o que é perfeito para você, para seu caminho único, para seu propósito singular neste mundo. Porque, como Jung descobriu, sua velocidade de crescimento realmente depende da sua autoestima. Não da sua inteligência, não das suas circunstâncias, não das suas conexões ou privilégios, mas desse relacionamento íntimo que mantém consigo mesmo, dessa disposição para aceitar-se completamente enquanto trabalha em se tornar a melhor versão de quem já é. E se você me acompanhou até aqui, sei que uma parte de você já sabe disso. Uma parte de você está pronta para dar esse salto, para comprometer-se com seu crescimento de uma maneira nova, mais compassiva, mais sábia, mais alinhada com quem realmente é. Jung descobriu algo fascinante. Aqueles que conseguem conectar com seu autêntico valor interno experimentam o que ele chamou de sincronicidade. É como se o universo conspirasse a seu favor, abrindo portas que antes pareciam fechadas, atraindo pessoas e oportunidades perfeitamente alinhadas com seu caminho. Não porque tenham sorte, mas porque sua frequência energética mudou. Já não vibram a partir da carência ou do medo, mas a partir da plenitude e da confiança.
E se eu lhe dissesse que tudo o que você tem buscado fora o reconhecimento, a validação, a sensação de ser suficiente, só pode encontrar-se realmente olhando para dentro? Jung insistia que o verdadeiro poder, esse que acelera exponencialmente nosso crescimento, não vem de acumular conquistas ou aplausos externos, mas desse momento sagrado em que finalmente você se atreve a dizer: aceito-me completamente, com minhas luzes e minhas sombras, com minhas fortalezas e minhas vulnerabilidades. Mas tenhamos algo claro: desenvolver uma autoestima saudável não significa tornar-se egoísta ou narcisista. Jung era muito específico sobre isso. A verdadeira autoestima nos faz mais compassivos, mais conectados com os outros, mais capazes de contribuir a partir de um lugar de abundância e não de necessidade. Quando você se valoriza, já não precisa demonstrar constantemente seu valor. Essa segurança interior permite que você esteja verdadeiramente presente para os outros, escutá-los sem julgar, apoiá-los sem condições. É o momento de perguntar a si mesmo: o que aconteceria se, só por hoje, você decidisse tratar-se com o mesmo respeito e admiração que daria a alguém que profundamente admira? Como mudaria seu dia, suas interações, suas decisões? Jung afirmava que esta simples mudança de perspectiva pode desencadear uma transformação profunda, não só no seu interior, mas em tudo o que o rodeia. Pense nas áreas da sua vida onde você tem avançado lentamente ou talvez até mesmo retrocedendo. Olhe com honestidade e pergunte-se: que crenças limitantes sobre mim mesmo estão freando o meu progresso aqui? Que mensagem repetitiva estou dizendo a mim mesmo que está sabotando o meu potencial? Jung observou que nossos pensamentos mais habituais sobre nós mesmos eventualmente se convertem em nossas experiências vividas. Você já disse a si mesmo: não sou criativo o suficiente, ou não tenho o necessário para conseguir isso. Estas afirmações não são simplesmente pensamentos passageiros. São programações que impactam diretamente na sua velocidade de crescimento. Cada vez que você as repete, está reforçando uma autopercepção limitante. Jung nos convidaria a questionar estas crenças, a examinar sua origem e a perguntar-nos se realmente refletem nossa verdade ou são simplesmente ecos de experiências passadas, críticas externas ou comparações injustas. O caminho para uma autoestima sólida começa com pequenos atos de coragem diários. Talvez seja expressar uma opinião ainda que difira da maioria. Quizá seja estabelecer um limite saudável em um relacionamento que você permitiu que o desgastasse. Ou poderia ser simplesmente dar-se permissão para descansar sem sentir culpa, reconhecendo que seu valor não está na sua produtividade, mas na sua existência em si. Jung nos ensinou que estes pequenos atos de autenticidade, estes momentos em que você escolhe honrar sua verdade interior acima da aprovação externa, são os verdadeiros aceleradores do seu crescimento. Cada vez que você escolhe a si mesmo, está enviando uma mensagem poderosa ao seu inconsciente. Sou digno, mereço ser escutado, meu bem-estar importa. E aqui está o segredo que Jung descobriu. Seu inconsciente está sempre escutando. Cada pensamento, cada palavra que você diz a si mesmo, cada decisão que toma, está sendo registrada nas profundezas da sua psique, formando a base da sua autoestima. Se constantemente você se critica, se compara desfavoravelmente com outros ou minimiza suas conquistas, está programando sua mente para vibrar em uma frequência de escassez e limitação. Mas quando você começa a falar consigo com gentileza, a celebrar seus avanços por pequenos que sejam, a perdoar-se por seus erros e a ver os desafios como oportunidades de crescimento, está reprogramando seu inconsciente para operar a partir da abundância, da confiança e da possibilidade ilimitada. E é esta mudança fundamental na sua autopercepção que catapulta sua velocidade de crescimento. Antes de concluir, quero deixar-lhe com um convite que Jung teria apreciado profundamente.
Dedique alguns minutos cada dia a um diálogo sincero consigo mesmo. Pergunte-se: do que preciso hoje para me sentir valorizado? Que pequeno passo posso dar em direção à minha autenticidade? Como posso honrar meu caminho único neste mundo? Não subestime o poder destas perguntas. Jung descobriu que o simples ato de questionar nossas suposições inconscientes sobre nós mesmos pode abrir portas que nem sequer sabíamos que existiam. E com cada porta que você abre, com cada nova compreensão que integra, sua velocidade de crescimento se multiplica exponencialmente. Assim que hoje, neste preciso momento, desafio você a fazer uma escolha radical. A escolha de acreditar em si mesmo, não baseado em suas conquistas passadas ou no que outros disseram sobre você, mas no simples reconhecimento do seu valor inerente como ser humano em evolução. Carl Jung passou sua vida inteira nos ajudando a entender que nosso crescimento não tem limites quando nos atrevemos a nos abraçar completamente com nossas luzes e nossas sombras. Se esta mensagem ressoou com você, se algo dentro de você se moveu enquanto escutava estas palavras, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que poderia beneficiar-se de escutá-lo. Às vezes, tudo o que precisamos para dar o próximo passo em nosso caminho é saber que não estamos sozinhos, que outros também estão lutando com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas inseguranças. Deixe seu comentário abaixo. Conte-me, em que área da sua vida você sente que sua autoestima está freando seu crescimento? Que pequeno passo você poderia dar hoje para começar a mudar essa dinâmica? Sua história poderia ser exatamente o que alguém mais precisa ler para encontrar a coragem de começar sua própria jornada de autodescoberta e transformação. Lembre-se que cada um de nós tem um propósito único, um conjunto de dons que ninguém mais pode oferecer ao mundo da mesma maneira. E quando você se compromete a cultivar uma autoestima saudável, não só está acelerando seu próprio crescimento, mas também está contribuindo para a evolução coletiva da consciência humana. Como Jung diria, cada indivíduo que se atreve a viver autenticamente está elevando a frequência energética de todo o planeta. Não subestime o impacto que sua transformação pessoal pode ter no mundo que o rodeia. Sua velocidade de crescimento não é apenas sobre você. É sobre o efeito dominó que você cria quando se atreve a brilhar com todo o seu esplendor. Obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desenterrando as joias de sabedoria que Carl Jung e outros grandes mestres deixaram para nos guiar em nosso caminho para uma vida mais consciente, mais plena e mais autêntica. Até então, lembre-se, sua velocidade de crescimento depende da sua autoestima. Cultive-a como o tesouro mais valioso que possui, porque verdadeiramente o é. E como sempre, se este conteúdo trouxe valor para você, não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar as notificações para que não perca nenhuma das nossas explorações sobre o fascinante mundo da psicologia profunda e do desenvolvimento pessoal. Seu apoio é o que torna possível que continuemos criando este conteúdo transformador. Nos vemos em breve.